Fala galera, vamos aí para mais um vídeo no canal. Desejo a todos uma excelente terça-feira. Rapaziada, nesse vídeo aqui vamos estar reagindo e analisando o que foi dito pelo Juca Kfouri em relação ao Muricy Ramalho e o Rogério Ceni. Cara, para variar, não concordei com o que ele falou e assim, algumas coisas beiraram até o ridículo. Vamos estar analisando juntos, galera, e também vamos estar falando da situação do Cuesta. São Paulo precisa de um zagueiro e também da possível vinda de um lateral direito. Vamos lá, galera. Vamos reagir e analisar o que foi dito pelo Juca Kfouri em relação ao Muricy Ramalho e o Rogério Ceni. Bem, eu acho essa situação do São Paulo pior a emenda que o soneto. Eu acho que o Vladimir, o tal amigo, o do áudio, tal amigo do Muricy, que evidentemente vazou porque mandaram ele vazar, o Vladimir acabou mostrando que o São Paulo, a direção do São Paulo, é refém do Muricy e do Rogério. Cara, como que eu vou levar isso daí a sério? Não dá pra levar a sério, rapaziada. E pior que é um jornalista conceituado, né? Porra, já trabalhou em grandes veículos aí da comunicação esportiva brasileira, grandes canais. Mas, cara, não dá pra levar a sério. Então quer dizer que os vilões dessa situação do São Paulo é o Muricy Ramalho e o Rogério Ceni? Então quer dizer que os mocinhos da história é Casares e é Belmonte? Todo mundo sabe que o São Paulo há mais de 10 anos aí passa a gestão, entra a gestão, cara, e o buraco só aumenta. Mas aí o culpado é o Muricy Ramalho e o Rogério Ceni. Cara, é piada isso, piada. Eu, no lugar do presidente do São Paulo, mandava o Muricy embora imediatamente, depois daquele áudio vazado. Eu não posso ter como funcionário alguém que diga do meu comando o que o Muricy diz. Cara, é aquela coisa, né? Todo mundo sabe que o Juca Kfouri é corintiano e até então não tem problema nenhum, cada um torce pro time que quiser. Mas ele sempre fez parte daquela ala ali da grande mídia, na televisão, que sempre ali foi tendenciosa pro Corinthians. E aí eu fico pensando, bom, já que esse BO todo que tá rolando aí no São Paulo, que já faz tempo, tá sendo no rival mesmo, cara, então vamos demitir o Muricy Ramalho, que é um cara que realmente se importa com o São Paulo, que é um cara que, ele não é o vilão, ele pode estar tendo alguns erros, cometendo alguns erros ali, como dirigente, mas todo mundo sabe do amor dele pelo São Paulo. Então vamos demitir esse cara que se importa com a instituição e vamos ficar com Casares e com Belmonte, que são os caras ali que não tem culpa, eles são os caras ali, são os mocinhos da história. Eu fico imaginando se fosse no Corinthians do Kfouri, se fosse no Corinthians dele que isso estivesse acontecendo. Um ídolo lá do Corinthians viesse trabalhar como dirigente e aí eles estivessem numa administração desastrosa igual essa do São Paulo. E eu queria ver a atitude dele, se ele iria ficar do lado da administração, da gestão ali, do presidente, do vice-presidente, que está acabando com o clube, que está colocando o clube lá embaixo, no maior buraco, ou se ele ficaria do lado do ídolo. Eu tenho certeza que ele ficaria do lado do ídolo, que está ali, um cara que se importa com a instituição, e, iria meter o pau ali no presidente, vice-presidente, enfim. Mas como é no rival, cara, não. Então o ídolo tem que vazar, o cara que se importa tem que vazar, e aí quem tá fazendo a besteira, quem tá colocando o São Paulo lá embaixo, tem que ficar. Não pode sair. Cara, assim, é absurdo, absurdo, galera. Show de horror. Encostou na parede, ou dá ou desce. E eles deram. Agora, a minha ou vão dar, né? A minha pergunta é, o elenco do São Paulo atual, com todas as fragilidades, é pior do que o do América? Não. É pior do que o do Fluminense? Não. É pior do que o do Fortaleza? Também não. É pior do que o Bragantino? Não, ele Não. é pior do que do Galo, do Flamengo, do Palmeiras e do Corinthians. Ele teve que colocar o Corinthians ali no meio, né? Cara, eu até entendo que, de fato, o elenco do São Paulo não é pior do que o Fortaleza, o elenco do São Paulo não é pior do que o do Bragantino, não é pior que o do América e não é pior do que o Fluminense, isso daí é verdade. Mas aí ele colocou na mesma linha ali, na mesma frase, o elenco do Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians. Ele colocou ali na mesma escala. Qual que é o elenco do Corinthians? Quem que é o elenco do Corinthians? O Corinthians tem 4, 5 jogadores bons, 4, 5 jogadores que fazem diferença, mas quem que são os reservas desse jogador? Para você falar de elenco, você está se referindo aos reservas. Quem que são os reservas aí desses jogadores que o Corinthians tem? Renato Augusto, o William, o Juliano, enfim, o Roger Guedes. Quem que são os reservas desse cara? Então, não tem. Então por que o Corinthians tem um elenco comparável a esses três aí? Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras.
Assim, aí é o clubismo absurdo já. Cara, o elenco do Corinthians é um elenco razoável. Então, assim, já é um outro absurdo já. Já outra situação é aquela coisa, galera. Pimenta no dos outros é refresco. Aí ele colocou a culpa dessa situação do São Paulo no Rogério Ceni e no Muricy Ramalho. Cara, beleza. Os dois têm parcela de culpa. O Rogério Ceni, eu não estou isentando eles aqui. Eles têm sim uma parcela de culpa. Rogério e o Muricy. Mas, cara, qual a culpa do Rogério e Muricy em relação a salário que não é pago, dívida de jogador? Qual a culpa, principalmente no caso do Rogério Ceni, que chegou no clube, já estava o barco furado, a temporada já tinha ido pro ralo, não existia mais perspectiva durante a temporada. São Paulo não tinha mais perspectiva. São Paulo, o trabalho do Rogério Ceni seria para salvar o São Paulo do rebaixamento. A verdade é essa. Dificilmente seria do jeito que estava a situação, o elenco rachado, briga aqui, grupinho ali. Dificilmente São Paulo iria conseguir almejar algo a mais. Conseguiu uma vitória ou outra ali, e aí a torcida criou uma expectativa, mas a realidade mesmo do São Paulo, sejamos sinceros, era fugir do rebaixamento. E o Rogério conseguiu. Não foi um trabalho brilhante, não foi um grande trabalho desse segundo semestre até aqui, né? Que foi onde ele assumiu o comando, mas foi o que dava para fazer. O mínimo ele fez. Então, assim, ele é o culpado de tudo, ele é o culpado de ter pegado um elenco rachado, um elenco onde os caras não estavam recebendo. Enfim, o Muricy Ramalho tem culpa disso também? É ele que fica a cargo, a par de quem paga os jogadores? Então, assim, eu achei grotesco, eu achei absurdo. O trecho que eu queria analisar era só esse aí mesmo, rapaziada. Achei grotesco, achei absurdo as falas ditas pelo Juca Kfouri. Isso mostra o clubismo, isso mostra o que acontece na grande mídia brasileira. Esse é o pensamento da grande mídia brasileira. Esse é o pensamento da maioria, porque todo mundo sabe que a mídia é corintiana. Aqui em São Paulo a mídia é corintiana. Esse é o pensamento dos caras. Então, assim, o que tiver ruim no São Paulo, cara, continua. E uma pessoa que pode tentar mudar alguma coisa, uma pessoa que se importa ali com o que tá acontecendo, esse tem que ir embora. A mesma coisa era o Diniz, né? O Diniz no São Paulo não, é um pensamento brilhante, é um pensamento ofensivo, é um treinador do futuro, é um treinador com mentalidade europeia. Mas no São Paulo, enquanto o São Paulo tava só perdendo, só se ferrando. Aí quando o Diniz foi demitido, cadê? Cadê que essa mídia aí pediu Diniz no Corinthians? Cadê que essa mídia tá pedindo Diniz no Flamengo? Cadê? Quem que tá pedindo Diniz no Flamengo? Ou seja, é com o São Paulo, galera. Se as coisas estão ruins no São Paulo, os caras camuflam pra querer piorar. A intenção é essa. É incrível isso. Vamos falar sobre transferências agora, galera. E a possível chegada de Victor Cuesta ao São Paulo, zagueiro do Internacional de 33 anos, que já pode assinar um pré-contrato agora no final do ano com qualquer outra equipe. O Palmeiras tinha ali conversas com o jogador, mas desistiu, contratou um outro zagueiro e caminho livre para o São Paulo, né? Agora, uma coisa que eu fiquei surpreso é o número de torcedores indo contra essa negociação, indo contra essa transferência, né? Até pela questão da idade dele, torcedores em postagens, comentários, enfim, não querendo o Cuesta no São Paulo. Eu vou ser sincero, eu vou dar minha opinião. O pessoal falou da idade dele, 33 anos, que não tem poder de revenda. Realmente, você contratar um jogador, um zagueiro ali, 33 anos, ali ficando no São Paulo 2, 3 anos, com 36, 35 anos, ele não vai ter poder de revenda nenhum. São Paulo não vai conseguir fazer dinheiro nele. Diferente se viesse o Canu, por exemplo, do Botafogo, que é um jogador jovem, um jogador que poderia dar um retorno grande pro São Paulo. Mas, cara, eu vou ser sincero. O Canu seria o tipo de jogador que é uma incógnita. O Canu seria mais ou menos o que o Dória foi, lembra? O Dória, no zagueiro do São Paulo. São Paulo contratou em 2016, se eu não me engano. São Paulo tinha uma novela com ele, aí ele foi pra não sei aonde, o São Paulo conseguiu contratar. Não deu certo, era o mesmo estilo que o Canu. Então, assim, eu prefiro, no momento que o São Paulo se encontra, cara, investe num jogador ali. E não é nem questão de investir, né? Ele viria de graça. E aí também tem a questão salarial. Se for um salário aí compatível com a realidade do São Paulo, abaixo ali dos 300 mil reais, 250 mil no máximo, se for esse salário, cara, fecha com Cuesta. Que é um jogador que todo mundo sabe que viria e corresponderia a um bom jogador. Mas também se for para pedir um salário de 500 mil para cima, um salário astronômico, esquece. Sem condições. É no máximo 250 mil, acabou. Esse tem que ser o teto salarial do São Paulo para as contratações aí dessa próxima temporada. Deixa a opinião de vocês. O que vocês acham? Cuesta ou Canu? Eu prefiro o Cuesta. Na situação que o São Paulo se encontra, galera, a gente precisa de jogador que vem para vestir camisa. A gente não pode ficar pensando tanto ali, não vai dar o retorno, que não sei o quê. É complicado. A gente precisa de jogador que tem uma postura, um jogador que a gente já sabe
já o que ele pode fazer. O Canu é uma incógnita. Eu, sinceramente, eu não sei o que o Canu pode fazer pelo São Paulo. Enfim. E vamos falar de um outro jogador agora, galera. Só que esse totalmente desconhecido, né? Trata-se do lateral direito peruano Gilmar Loura, 21 anos, atua no Sporting Cristal do Peru. E a informação é que o São Paulo está sondando o jogador, porém tem aí Atlético Paranaense e também o Bragantino de olho no atleta. Bom, eu vou dar minha opinião sobre. Eu nunca vi ele jogando, sinceramente, não conheço o jogador, mas assim, é sinal de que o São Paulo realmente, na base, não tem lateral direito, né? Porque assim, contratar um jogador peruano, que já não é um país que tem tradição em revelar jogadores e tal, peruano de 21 anos, que é da mesma idade praticamente aos moleques da base de Cotia, e aí o São Paulo trazer esse jogador e não dar oportunidade pra ninguém, assim, é sinal de que realmente a lateral direita no São Paulo, cara, é uma lacuna, é um espaço em branco, a gente não tem opções. Sinceramente, é uma aposta que, olha, eu não acho que seja algo bom pro São Paulo. Esse jogador eu não traria, mas aí depende também de várias circunstâncias. Deixa a opinião de vocês. Vocês conhecem aí esse Gilmar Loura? Sinceramente, não me empolga, não inspira muito ânimo ver o São Paulo interessado no atleta. Rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Tamo junto, abraço a todos e vamos São Paulo.